No Contracorrente de hoje vamos até 14 de agosto de 1385. Vemos 2 reis a combater em campo aberto, vemos mercenários, chacinas, um condestável a quem vão chamar santo. Também um bastardo que se legitima, um herdeiro legítimo que foge derrotado e até, imagine-se, uma padeira. Bom dia, Helena Matos. Bom dia. Bom dia. Estou a descrever a Batalha de Aljubarrota. É a batalha que Portugal não podia perder. Porquê? Sem dúvida. Não podia perder de modo algum esta batalha. Talvez um dos momentos em que, se Portugal tivesse saído derrotado, o futuro do reino podia ter sido diferente. Eu aconselho muito um livro que existe sobre os reinos perdidos e os reinos desaparecidos e status desaparecidos aqui na Europa, e aí nós percebemos como é precária, é difícil ser um país e sobreviver ao longo dos séculos e dos séculos. Nós mesmos, se achamos que tudo isto é uma coisa do passado, não é? Porque nós vemos desaparecer esse gigante que era a União Soviética. Não é? Portanto, é muito perene, muito perene. Nós temos uma ilusão que nos vem também desta data e de outras, e que é que um país se forma, um rei fez a declaração, aquelas coisas, os momentos fundacionais. E dura para sempre. E dura para sempre. E como temos os amores das princesas e dos príncipes. Exatamente a mesma coisa. Como temos aqui, só nos livros, como temos aqui estas fronteiras mais a mais definidas também, sem se moverem assim também há muito tempo, temos uma visão que é profundamente falsa e ilusória. A vida dos Estados, e mais a mais, no nosso caso, o Estado coincide praticamente com a nação, é precária e pode desaparecer de um momento para o outro. E foi isso que esteve, em boa parte, em causa no dia 14 de agosto de 1385. Essa é, de facto, uma das batalhas que Portugal não podia perder, e aí pode perguntar-se, então, mas quando perdemos Alcácer Quibir, o rei morre em Alcácer Quibir. Pois é, mas é que Alcácer Quibir foi um pouco depois, não é? Já tínhamos muito mais história em cima, já tínhamos uma perspectiva de Estado, tínhamos tido um Estado centralizado com Dom João II, tínhamos tido a questão dos descobrimentos, também já tínhamos uma língua muito mais sedimentada e, portanto, havia toda uma outra perspectiva e, de facto, em 1580, Portugal passou a ter outro rei, que era também rei de Castela, mas a situação já é muito diferente. Agora, em 1385... Já tínhamos uns bons séculos em cima, não é? Sim, mas mesmo assim houve gente até com mais séculos que se sumiu. Mas, de qualquer modo, teria ficado, sem dúvida, uma estrutura daquilo que tinha sido o Reino de Portugal. Mas aquilo que temos aqui é, neste dia 14 de agosto de 1385, é um pouco para usar uma frase que é usada também por Fernão Lopes, que é matar ou morrer, não é? Portanto, havia um pouco essa ideia do país que não podia perder. E isso é fundamental para o próprio desfecho da batalha. Claro, nós iremos falar aqui, ouvir falar ao longo do programa de archeiros, de estratégias, de peões contra cavaleiros, da guerra a piada contra a guerra a cavalo, as diferentes formas de fazer a guerra, porque também, aliás, como se percebe largamente, não é? A forma como se faz a guerra vai mudando. Nós mesmos estivemos aqui ontem a falar da forma como a Ucrânia faz a guerra, como a Rússia faz a guerra. Nós sabemos tudo isso, mas isso tem sido uma constante ao longo dos séculos e, portanto, é também isso que está aqui em causa. A presença, eu vou usar o termo combatentes, podemos usar mercenários, podemos usar o que quiser, estrangeiros, com outros conhecimentos, com outras práticas de fazer a guerra, com perícias. Eu fico fascinada com a contabilidade do João Gouveia Monteiro, que aliás vai participar hoje aqui no nosso programa, sobre o número de flechas que os archeiros ingleses conseguiam disparar. Estavam 3 no ar e eles ainda conseguiam disparar a 4ª. É algo que a mim me parece ser, pois, um digno milagre. De um atleta olímpico? Mais, talvez até mais. Porque estes não era bem por uma medalha. Enquanto faziam isto, corriam risco de vida. O que me parece ser absolutamente assombroso. Portanto, o que nós temos aqui é uma batalha na qual é um momento fundacional, tal como aquele momento em que Dom Afonso Henriques declara rei, depois temos a bula, tudo isso,
Mas este é um momento fundacional, é um momento que permite a legitimação de uma nova dinastia, a dinastia de Avis, que é fundada neste momento, e curiosamente é uma batalha à qual se chegou sem que os castelhanos ali quisessem combater. O seu objetivo era outro, era repetir o cerco a Lisboa, porque nós estamos naquilo que se chama a crise dinástica de 1383-1385, e o primeiro momento em que fundacional, por assim dizer, só como não é uma batalha, não tem aqueles momentos épicos em que o rei do exército invasor tem de fugir a cavalo no fim do dia, que acontece a Dom Juan de Castela, não é? Que vai para Santarém, depois de Santarém há de embarcar e seguir para Sevilha. Portanto, um rei já muito mal, em muito mau estado de saúde, mesmo ele estaria com aquilo que nós hoje designamos como malária, e portanto não tem isso. Há simplesmente, e paradoxalmente, nesse cerco a Lisboa que começa em maio de 1384 e acaba em setembro de 1384, logo no início, e em que as coisas estavam mesmo a correr muito mal para o lado português. Nós temos aquela versão muito épica do Fernão Lopes, que lemos na crónica, daquilo como o povo de Lisboa responde e enfrenta com ânimo esse cerco. Era preciso, de facto, muito, muito ânimo para se enfrentar um cerco. Por exemplo, a Almada, que acabou a render-se às tropas de Castela, quer dizer, os relatos das pessoas já a esgaravatarem o chão para conseguirem apanhar quer que fosse que se pudesse comer, são muito pungentes, não é? Portanto, sabe-se porque é que as cidades, às vezes os castelos, se rendiam quando havia um cerco, e aqui em Lisboa as coisas eram heroicas, mas estavam a correr muito mal. Tinham chegado uns combatentes que tinham, mas a chegada de combatentes porque nos cercos não se combate muito, e há mais bocas para alimentar, portanto era ambivalente. E aquilo e realmente o rei de Castela, que tinha nesse tal cerco a Lisboa um acampamento faustoso, o Ricardo Reis aqui em estúdio diz faustoso, sim, há mesmo descrições, não é? Sim. De ruas com comércio naqueles acampamentos. O acampamento, podemos dizê-lo, estava muito bem localizado. Muito bem localizado. Santos, o Dom Juan de Castela estaria ali por Santos o Velho, mas as suas tropas, olha como estas coisas continuam. Estava ali pela Lapa, pela Estrela. Boa Vista. Tem boas vistas sobre o Tejo. Os sítios, olha, entre qualquer um de nós, também se fosse uma tenda, mesmo que fosse... Era campo também, mas era campo. Mas era alto. Era, e sabiam escolher, não é? Portanto, como se vê. Portanto, olha, se nós conseguíssemos acima daquelas tendas, daqueles panejamentos que havia à época, e montá-la ali mais ou menos ao pé do Jardim da Estrela, nenhum de nós diria que não. E, portanto, e era realmente um acampamento descrito como sendo de um exército poderoso, muito bem organizado. Estamos a falar do cerco das tropas de Castela a Lisboa em 1384. Muito bem organizado. Há relatos da organização das ruas, de toda a atividade que tinha de existir quando se fazia um cerco. Todas as profissões que estavam ali para continuar a assegurar o dia-a-dia daquele exército, a forma como eles eram abastecidos de alimentos, por exemplo. Portanto, tudo muito bem, e eis que em setembro, 3 de setembro, se não estou em erro, o cerco é levantado. O cerco é levantado, não porque realmente os lisboetas resistiam com muito ânimo, mas as coisas estavam mesmo muito dificílimas até, porque foi a peste. A peste entrou no acampamento de Castela e, portanto, o rei de Castela tem de recuar. E a pretensão em 1385 do rei de Castela é, de facto, conseguir cercar de novo a capital. E aí, já com a experiência de quem cá tinha estado, e a peste não haveria de voltar, não é assim, daquela forma e tão seletiva, portanto, havia essa pretensão de conseguir chegar a Castela, de modo que, entre os dias 12 e 14 de agosto de 1385, o que nós temos é uma espécie de 2 exércitos, em que um procura evitar o outro para não combater, porque o seu objetivo é Lisboa,
e aí é óbvio que se Dom Juan de Castela chegar a Lisboa, seria muito difícil defender Lisboa outra vez, e resistir a um cerco, e o outro exército português quer combater antes da chegada a Lisboa. Não necessariamente todas as pessoas que estão nesse exército. Parece haver uma divergência de opiniões entre o homem que é já o nosso rei Dom João I e o condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Que ameaça ir embora até. Que ameaça ir embora na véspera da batalha. Dom Nuno Álvares Pereira, eu não sei, quer dizer, eu não percebo nada das causas dos santos e como é que se faz os critérios para fazer de alguém um santo. Os caminhos do Senhor são insondáveis. São muito, muito, muito. E neste caso são mesmo muito. É uma personalidade fascinante. Há uma coisa na qual ele tem um instinto notável, que é para a guerra, não é? Para onde e como é que se deve combater. Ao que parece, Dom João I estaria mais inclinado para a possibilidade de que o combate se viesse a travar em Lisboa, ver-se-ia, mas Dom Nuno Álvares Pereira tem o objetivo, a pretensão de que se tem de combater antes que os castelhanos cheguem a Lisboa. Temos de os enfrentar antes. E aí, até porque Dom Nuno Álvares Pereira e o mestre David, agora Dom João I, tinham vindo do Alentejo, não é? Portanto, estavam em Abrantes, depois as tropas começam a mover-se e a partir de 12 de agosto nós temos já as tropas portuguesas e as tropas castelhanas que vão chegando, porque são uma coluna enorme e que estão naquela zona. Estão naquela zona, ainda não naquilo que nós hoje conhecemos como a batalha, mas estão naquela zona. Não estão muito afastados e há depois uma avaliação feita no terreno e temos de o entender, quer dizer, as pessoas conheciam o terreno, mas não o conheciam como nós o conhecemos hoje. Não há GPS, não há mapas nesse sentido do termo, portanto é uma avaliação feita no sítio. O condestável terá no dia 13 feito uma avaliação do sítio onde pretendia interceptar os castelhanos e tudo isto passava por conseguir tirar partido do terreno, portanto escolher zonas mais elevadas, menos elevadas, como é que vão ser os flancos, para onde é que... Ricardo. Tinha zonas estreitas, ou seja, aquilo era uma estrada romana em que eles sabiam que naquela zona havia um estreitamento provocado por duas ribeiras. E, portanto, que as forças castelhanas teriam que afunilar naquela zona. E, portanto, preparam as tropas para, como é que se diz, oferecer batalha sim. aos castelhanos e os castelhanos rejeitam. Exatamente. Essa é que é a parte engraçada. Pois, porque quer dizer, os castelhanos também não eram necessariamente ignorantes nestas matérias. Já agora só uma nota importante neste contexto. Nesse troço a estrada é de norte para sul e, portanto, os castelhanos viriam de norte para sul por esta hora, que seria a hora prevista para a batalha, apanhariam com o sol de frente. É um pormenor. Que é um pormenor bastante importante, porque os arqueiros não sabiam para onde atirar as tais três flechas se tivessem o sol de frente, e os nossos saberiam perfeitamente fazê-lo. E os espanhóis apercebem-se, os espanhóis, desculpem. Os castelhanos. Já lá vou, porque eu ia falar disso, mas os castelhanos apercebem-se que aquilo é péssimo e, portanto, aquilo é o pior sítio para isto e, portanto, dão a volta. E como são 20 mil, demoram muitas horas a dar a volta. Então, os petroleiros que começam a fazer a curva, não sei quantos dão a volta sem estrada também. Portanto, há aqui e esse Desculpa. Não é... Não, é muito importante. E esse não é não é de modo algum uma situação que não venha a ter impacto. E porquê é que vem a ter impacto? Vem a ter impacto porque as tropas de Dom Juan de Castela não chegam todas, não estão todas. Aliás, nunca terão estado todas mesmo durante a própria batalha. Portanto, nós temos aqui, houve depois um rearrumar das tropas, porque as tropas de Castela rearrumam-se exatamente para não ficar na tal posição tão desvantajosa, nem com o sol de frente. As tropas portuguesas voltam a rearrumar-se porque existe mesmo a deliberada intenção, portanto, a posição de Dom Nuno Álvares Pereira vence, não é? De que se vai ter de combater os castelhanos
antes deles chegarem mesmo a Lisboa. Nós estamos a falar aqui há depois, como todos os momentos que são fundacionais na história de um país, este tem depois, tem tudo, não é? Tem todos aqueles ingredientes, temos depois até aquelas figuras que nunca sabemos se existiram, se não existiram, mas temos sempre, e isso faz parte dos tais momentos guerreiros fundacionais, que é uma desproporção numérica. Vimos isso, por exemplo, também na criação do mito da Batalha de Ourique, não é? Os 5 reis, um rei contra 5 reis. Aqui vamos ter na desproporção entre aquilo que é o exército português e as tropas de Dom Juan de Castela. Eram, sem dúvida, mais numerosas as tropas de Dom Juan de Castela, não tão numerosas, muito provavelmente, como foi ensinada à minha geração, a proporção não seria de 1 para 5, mas provavelmente de 1 para 3, mas a verdade é que os 3 do lado de Castela nunca estiveram lá. Só chega um à batalha. Nunca estiveram lá completamente. Portanto, esse lado da desproporção, a desproporção numérica que existia, mas também nunca teve essa verdadeira expressão, porque nunca conseguiram, de facto, juntar-se todos. Depois, ao fim do dia, portanto, por esta hora agora, ainda estava tudo nas tais avaliações de terreno. Portanto, mesmo mais do que medir forças, eles estão a avaliar o terreno e como é que podem ou não ser ajudados ou prejudicados por essa situação que têm no terreno. Temos também de perceber, que também faz parte destas figuras, temos a palavra de Aljubarrota, mas temos, por exemplo, algo que era muito, enchia os manuais escolares dos anos 60, 70, que era a questão das covas de lobo, não é? Que são feitas depois deste desvio nós achamos que aquilo é feito 15 dias antes. Não, eu fiquei surpreendidíssima feito em horas, com isso. Não é feito, ou seja, durante o dia. Eu tenho a dizer que os manuais escolares da minha época traziam mesmo uma coisa muito eloquente sobre o que era um cavaleiro cair numa cova de lobo. Não é? E exatamente eu tinha essa ideia que aquilo tinha sido feito com muita antecedência, que eles tinham ido para lá a cavar as covas. O que é uma cova de lobo? A cova de lobo é, na prática, um buraco cavado no chão, onde está espetada, eu vou dizer uma lança, mas vamos falar de uma vara, é um pau aguçado, não é? Um tronco e em geral, está dissimulado no terreno, ou seja, está tapado, de modo a que quem vem, e geralmente eram cargas de cavalaria, não tenha consciência de que vai poder cair, e depois elas não são ordenadas, elas estão também desencontradas. E exatamente o que é espantoso é que estas covas de lobo e outras formas de armadilhas no terreno foram feitas em muito pouco tempo. Foram feitas em muito pouco tempo porque tem a ver com este rearrumar, foram feitas em horas, tendo em conta este rearrumar que quer o exército castelhano faz no terreno e ao qual também o exército português tem de ajustar, já que está absolutamente determinado o exército português a que os castelhanos não vão chegar a Lisboa. Não podem chegar a Lisboa porque aí, muito provavelmente, ganhavam. Escuso de explicar o que é que teria acontecido, porque não vale assim muito bem. Agora pode perguntar-se, aqui há uma grande moralização, que também temos 2 exércitos em situações talvez diferentes de moral. É sempre mais fácil combater, quer dizer, é muito dramático, mas quem combate para defender o seu próprio terreno, como diz a Golda Meir, tinha uma arma secreta, que era não ter para onde fugir, não é? E porque Israel tem muito arma. Essa é uma grande determinação. Nós notamos alguma capacidade de organização também do lado português, não tanto até pelos sucessos militares que tinha havido, nomeadamente em Atoleiros e tudo isso, porque já tinha havido vários conjuntos, mas tinha havido um incidente ao qual eu dou importância, que é um incidente que aconteceu na Beira. Os espanhóis tinha havido uma entrada pela zona da Beira Baixa, e a nobreza, ou uma nobreza local, tinha-se conseguido organizar de modo a enfrentar aquilo que tinha sido uma incursão castelhana.
E quando hoje há estas discussões sobre o que é a escravatura e quando é que começou, bem, os espanhóis tinham feito uma incursão de pilhagem, tinham pilhado bastante e levavam várias centenas ou mais de portugueses à corda para a Espanha. Mulheres, homens e crianças transportados à corda, portanto, presos, amarrados, presos. E isso vai levar, quer dizer, não é isso que leva à reação dos nobres portugueses, mas há de facto um ataque, os espanhóis tinham sido derrotados e havia alguns episódios deste género que tinham mobilizado moralmente as tropas. Agora, Dom Juan de Castela, é preciso entendê-lo, tem muito apoio em Portugal. Há vários castelos, várias localidades que estão a favor de Dom Juan de Castela, porque ele é casado com a herdeira legítima do trono de Portugal, com Dona Beatriz, que é então uma criança, mas que é de facto essa herdeira legítima. Nós, agora aqui podemos escolher. O que é filha que de Dom querem? Fernando I. Filha de Dom Fernando. Vocês querem uma revolução? E de Dona Leonor Teles. E Dona Leonor Teles, pronto. Vocês querem uma revolução ou querem uma recomposição da nobreza portuguesa? O que é que nós estamos a viver aqui? Na parte da Revolução, eu tenho a dizer, como todas as pessoas que estão na geração de 60, depois quando chegou os anos 70, não é? A influência, que também já era muito visível antes do 25 de Abril, de uma visão muito marxista da história, não é? Nós dávamos a crise de 1383 sempre como a revolta da arraia miúda de Lisboa, que tinha imposto o mestre Davis contra os nobres, e portanto tínhamos uma visão quase de luta de classes avant la lettre, avant Marx, não é? Aqui em Lisboa. E sim, isso percebe-se em alguns momentos, percebe-se, por exemplo, a mobilização de setores da sociedade que não são de modo algum povo, até porque viviam bem, mas não eram nobres, como é o caso dos comerciantes, dos mercadores. Quem pagou a vinda dos tais archeiros ingleses para Portugal foram os comerciantes, sobretudo os comerciantes do Porto. Sim. Portanto, há aqui uma sociedade que paga, mas temos também aquilo que é um mal-estar dentro da nobreza portuguesa e que nos leva a um episódio que não é uma história, que é também uma história de amor, mas não é apenas uma história de amor, que é Dom Pedro e Dom Inês de Castro. É muito difícil para nós percebermos como é que tendo os reis uma vida amorosa tão variada, porque é que se matou Inês de Castro, o que é que aquela amante real tinha diferente de todas as outras e muitas amantes reais que fizeram as suas vidas sem problemas, as suas vidas, e morreram muitas vezes sem problemas de maior. O que acontece é uma influência na corte portuguesa de nobres galegos, outras vezes de nobres castelhanos, isto dito de forma grosseira, não é? Que de alguma forma se considera terem um peso desmedido na corte e nas decisões que o país toma, e depois isso, por exemplo, no caso de Dona Inês de Castro, tem a ver com a sua ligação familiar, que é óbvio, não é? Os seus irmãos, portanto, o peso e a influência que determinados nobres castelhanos, galegos, depois isto aqui também tem a ver com o arranjo e com as próprias guerras que estão a acontecer no país do lado, e em que Portugal, de alguma forma, acabou por ser arrastado no reinado de Dom Fernando. Portanto, também tem muito a ver com isso. Provavelmente aconteceram as duas circunstâncias. Nós temos e isso aí o Fernão Lopes é muito vivo a descrever isso tudo, como é que o povo de Lisboa vive tudo isto, a aclamação do mestre, e sem me alongo a mais, como é que chegámos à maior fake news. A mim sempre que me vêm com a história das fake news, talvez a maior fake news da nossa história aconteceu no início desta crise dinástica, em dezembro de 1383, quando por Lisboa se gritou acudam que matam o mestre, quando na verdade o mestre estava a matar um dos tais nobres castelhanos, que até já tinha estado exilado em Inglaterra, portanto, há aqui, e que tinha vindo, é o condandeiro, não é? E que se acusava de dizia ser o amante de Dona Leonor Teles. E, portanto, ninguém estava a querer matar o mestre. O mestre estava a matar o andeiro, mas o povo de Lisboa correu ao passo. Portanto, nós hoje aqui vamos ter muitas coisas para falar, da atualidade também.